Você se casou, meu irmão lhe dá tudo. Agora faça o que tem que fazer. De fato, qual o sentido de ser a senhora Carrassi se enquanto isso fechar todas as portas, barricar-se, obstruir-se, alimentar-se um furor envenenado no ventre? Hoje a gente vai falar sobre amizade e relacionamentos. E é esse livro aqui, ó. A história do novo sobrenome da Helena Ferrante. Não se preocupe que a nossa conversa vai ser sem spoilers do livro. E vai ter uma parte lá pro final, que aí eu vou dar alguns spoilers pra gente poder conversar melhor. E aí você decide se quer assistir, mesmo com spoilers, ou se você quer ler o livro e depois voltar pra cá, tá? Esse livro aqui é o segundo volume da tetralogia napolitana da escritora italiana, que é também misteriosa, a Helena Ferrante. Na história do primeiro livro, que é A Amiga Genial, a gente tem vídeo aqui no canal, foi um livro que eu não me apaixonei de cara, e essa é uma série muito aclamada assim pela crítica, é uma série que muitas pessoas têm o maior carinho, assim, são alavancadas pela chamada febre ferrante, porque ficam viciadas nessa leitura. E nesse segundo volume eu acho que talvez a febre, não acho que como todo mundo que vai para pegar o próximo livro, eu não peguei o próximo livro ainda, tô tranquila, tô calma, tô elaborando esse ainda, mas eu entendi realmente a pegada desses assuntos e do porquê que a Helena Ferrante é uma escritora que conversa principalmente com a alma feminina, com nós mulheres. São assuntos assim de uma complexidade que não tem essa coisa de bom ou mal, do bem, são coisas assim, pensamentos assim complexos e também vinculados a uma época. Agora, apesar desse livro se passar um pouco lá pela década de 40, assim, ele é um livro que a gente ainda consegue perceber algumas nuances de comportamentos nos dias de hoje, que nós mulheres temos mais direitos, muitas questões ligadas ao feminismo estão mais assim disseminadas, ainda assim comportamentos estão sendo rejeitados, mas ainda assim eu acho que isso aqui é relevante demais para a gente pensar sobre nós, né? Especialmente eu acho aqui na internet, não sei se pelas pessoas que eu sigo, eu acho que é tudo muito aberto, muito flexível. Agora, na minha realidade, da minha vida material, e pode ser que isso aconteça com você também, eu ainda vejo muitos comportamentos enraizados aqui. Então a gente terminou Amiga Genial com essa coisa da Lila que vai agora, a gente vai ter agora a história do sobrenome dela, né? Porque ela agora vai se casar. E a Lila se casa muito cedo, acho, com 16 ou 15 anos, gente. É mais ou menos isso, assim. E olha, ai, mas 16 anos, isso aí era no século XIX, gente. A minha avó se casou com 16. E não foi grávida, não foi nada, né? Que nem a Lila aqui, ó. Foi por questões assim, toda essa trama familiar, revoltas, e leva a mulher, o destino da mulher, o casamento. E a minha avó se casa com os 16 anos, muito para ter uma liberdade. E eu acho que muitas das histórias que a minha avó contava, e muitas que eu vejo a minha mãe contando, ó, conversa muito com isso aqui. Então a gente vai ver o que é essa, pra Lila, o que representa agora esse novo sobrenome, né? Ela se casa com Stefano, o Stefano, e toda essa posição que se espera, o que se espera de uma mulher depois do casamento. Essa relação com a Lenu, a gente vê que elas têm uma relação assim ainda firme, né? Parece que elas têm um vínculo, uma coisa, mas de certa forma tem um afastamento. O afastamento por conta de que as coisas ligadas ao casamento e de uma mulher, elas são coisas que traz a mulher agora fora da infância, assim. Na verdade, ela vira mulher por causa do casamento. Enquanto que ainda que a Lenu
esteja estudando, a Lenu continua os estudos, a Lenu continua a conviver com as famílias, só que a palavra da Lenu, a voz da Lenu, e a Helena Ferrante vai trazendo isso nos ambientes, né? A voz da Lenu é uma voz porque ela é uma menina, ela não entende das coisas da vida, não entende, porque ela não é casada. Eu acho que aqui eu termino, acho que uma sinopse assim do livro, porque é basicamente o livro todo, eu vejo a história assim, vai acontecer muitas coisas, eles vão conviver numa vida cotidiana, vai ter umas férias assim de verão em uma praia, eu acho que é por isso a capa, né? Em que eu acho que é o momento talvez auge do livro, mas assim, tudo de mais relevante tem a ver e acontece muito por conta desse momento na praia. Agora, eu acho que esse livro, ele acaba sendo muito estudo de personagem, estudo de relação de amigas e estudo do destino, né? Como é que... será que o destino... a Lila e Lenu, né? O destino dessas mulheres sempre são conduzidos por homens até quando elas estão tomando as rédeas da própria vida. Status de uma mulher casada, eu acho que a Helena Ferrante já começa no título. A história do novo sobrenome, pra mim, interpretação minha, né? Quero saber de você que leu o livro. É uma história de uma mulher que agora ela vai se despersonalizar ainda mais. E a gente vai ver a Lila, que tem uma personalidade muito forte. Então, logo até no primeiro terço do livro, Lila, ela não tem outra saída, até porque a gente vai ver a questão de toda a violência, porque a gente vai tratar de violência aqui. Lila, eu lembrei muito de Capitu. Não que... eu acho que as atitudes de Lila são muito... é aquela pessoa do impulso, a Lila, né? E Lenu é comedida. Agora, Lenu que conta a história, tá? Então tem que ver que a gente tá olhando pelo olhar da Lenu. Lila, ela vai ter que se moldar, mas a personalidade de Lila é uma personalidade firme. Ela, inclusive, tinha expectativas que no casamento ela ia ter uma autonomia. Gente, isso é muito minha avó. Ela pensava que por ela ser dona de uma casa, a casa quem mandasse era ela ia ser livre. Porque ali na casa ela ia decidir se ia comprar, sei lá, um ferro A ou B, e se ia tomar café tal hora. Ela achava que administrando essas coisas ela ia administrar a vida dela. Então Lila, ela já recebe assim um soco no estômago no começo do casamento. Mas Lila tenta se moldar, né? A gente vai vendo pelo olhar da Lenu, tem até também os diários da Lila, né? O que eu achei legal que a gente vê um pouco do ponto de vista até da Lila aqui. E Lila, ela tenta, e quando ela tenta, ela se torna essa mulher que, olha, eu sou elegante. A Lenu nem reconhece muitas vezes ela, né? Olha, eu sou elegante, eu sou uma mulher casada. Olha a aparência. Olha como que eu penso, eu resolvo as coisas do dia a dia, porque existe uma coisa muito de comércio aqui também, né? O comércio da família. Lila quer trabalhar e ela tem até esse direito de trabalhar desde que aonde o marido diga onde ela vai, né? A família decida. Então ela tem um papel importante na coisa dos negócios aqui. E ela como ela se acha superior, e as meninas aqui também, que a gente vai ver a Pinúcia, é uma moça também, que se sentem superior porque estão noivas, se sentem mais importantes e com sua fala validada porque elas estão com um homem do lado.
Gente, eu marquei várias passagens que tem, assim, muito das obrigações de uma esposa nessa época aqui, na Itália. Então, página 91, página 82, página 127, página 176 dessa minha edição aqui. As obrigações de gerar um filho imediatamente, até porque Lila, a personalidade de Lila é tão forte que as pessoas ficam comentando na família que as gestações de Lila não vingam, porque ela deve ter a personalidade de tão assim arrebatadora que ela expulsa o filho de dentro dela. E tem assim competição entre cunhadas, né? Quem que vai ficar grávida primeiro? Né? Olha o fardo da família, cadê o herdeiro da família? E essa coisa da gravidez vai a situações assim tão extremas, né, de exames, de provocações, de culpa. E todas essas obrigações de uma esposa, elas não estavam condizentes muito com a personalidade da Lila, que vai dar no que vai dar. Tem uma parte, não é spoiler, tem uma parte que Lila, ela vai ter contato com livros. E ela vai ter contato também com pessoas que são estudantes como a Lenu, que não largaram os estudos como ela. E, gente, essa parte, presta atenção. Se você for ler assim, tá lá pela página 159. A Lila, a sensação que ela tem com aqueles livros, e quando ela participa agora de um outro ambiente, ela é deslocada do ambiente de esposas, de mulheres com parceiros, e ela vai para um ambiente que já são estudantes, então essas pessoas são jovens ainda e estão com conversas ligadas, vamos dizer assim, à intelectualidade, né? A outros conteúdos fora do ambiente de casa, do ambiente familiar, do ambiente doméstico. Então Lila meio que vê o que é aquela coisa do arrependimento, né? Lila vê o que ela perdeu e a relação dela com os livros, gente. Quando ela pega, quanto tempo que ela não lia, né? E como que também tudo é tão complexo que Lila, ela vai meio que descarregar toda essa frustração na Lenu nesse mesmo dia. O jogo de desqualificação entre mulheres que a Helena Ferrante coloca aqui, pra mim é espetacular, é primoroso, porque a gente vai identificar que alguma vez a gente já passou por isso. E talvez, eu não sei, né, mas pode ser que a gente já tenha até feito isso com alguém. Então, a gente dissecando a personalidade da Lila, eu queria jogar aqui na roda uma discussão, que é o seguinte: eu acho que eu só pensei nisso porque eu li um pouco junto com esse livro, mais ou menos, o Dom Casmurro do Machado de Assis. Então, antes de ler Dom Casmurro, eu não pensaria nisso de jeito nenhum. Eu fiquei o tempo todo pensando que a Lenu tá contando essa história, na grande parte do livro, né? E a gente tem muitas impressões da Lenu, a vida da Lenu. E acho que a gente tem que entender um pouco quem é a Lenu. Claro que a gente nunca vai saber a verdade porque a gente está no ponto de vista dela. E aí eu acho que como a gente vai ter nessa história a Lila com toda a sua impetuosidade e toda a produção que se dá na cabeça dela desse casamento, dessa sensação de sufocamento, vai desencadear lá no verão no que a Lila vai fazer, tá? Em toda a meio que virada da história, que deixa a história acho que mais alucinante aqui, mais ou menos na metade, né? E o grande ponto assim de Lila é saber assim o quanto que a Lila é leal a Lenu. Porque uma amizade, eu acho que ela realmente ela não é 100% assim o Walt Disney, maravilhoso, lindo, uma pela outra, né? Eu sinto, mesmo nessa narração aqui, que as duas têm um vínculo interessante, assim, um vínculo contínuo. Ao mesmo tempo, elas mexem entre elas com sentimentos negativos, assim, com inveja. Então, eu percebo muito, eu acho que a Lenu com inveja da Lila. A Lenu, por muitas vezes aqui, ela vai reconhecer, por mais até que ela sinta a raiva da Lila, e de outros personagens aqui, né, que eu não quero dizer agora nesse momento, mas assim, que ela sinta raiva de alguns personagens, raiva da Lila,
e em determinado momento, ela admira a coragem que Lila tem, que ela fica até passando por loucura. Inclusive, eu acho que é mais loucura do que coragem. Mas enfim, ela fica admirada pela coragem, porque é algo que ela quer ser, mas ela não é. Então eu sinto que é uma inveja de perceber assim. Eu não sei se a inveja é muito de perceber que alguém é melhor e que você quer ser o que aquela pessoa, ou ter o que aquela pessoa tem, e você tem raiva porque aquela pessoa tem, porque ela ali mostra que você é inferior. A inveja é muito isso, é ter aquela pessoa melhor que você. E Lila, ela realmente se dá bem em tudo que a Lenul queria ser e não consegue ser. E os estudos, eu acho que a Lenul, ela é brilhante também. A Lenul, ela tem sua qualidade. Eu me identifico até muito com a Lenul pela questão racional dela. Eu acho que a pessoa que vai mais pela razão, eu acho que acaba tendo condições assim, de se dar melhor na vida, do seu ponto de vista emocional, do seu ponto de vista até da parte econômica, que a gente vai ver aqui. E a Lenul, mas ela tem essa resignação de que ela queria tentar coisas, sentir coisas que ela não consegue. Ela esconde, é uma amizade, que um vínculo tão forte, mas a Lenul esconde os sentimentos dela. A partir de agora, vamos falar com spoilers. Então a gente vai falar sobre mentira. Se você não quer, se você ainda quer ler esse livro aqui, eu recomendo demais, dá uma lida. E agora a gente vai falar sobre a mentira, o auto-engano. E aí é importante que eu dê alguns spoilers que talvez estrague a leitura. Primeiro ponto desse livro, eu acho que é pensar da lealdade da Lila com a Lenul. Eu acho assim, a Lenul, ela esconde muito os sentimentos dela. Mas, e ainda que eu ficasse pensando o tempo todo que eu tô ouvindo a história sob o ponto de vista da Lenul, eu acho que a Lila, ela realmente acho que tem um certo pecado em acabar se relacionando com o Nino. Eu queria saber o que vocês acham. Eu tenho uma tendência a ser muito assim severa com traição, especialmente de amigos, de parentes. E com relação ao casamento, a relação de casamento da Lila aqui, não que justifique a traição, mas é uma relação de casamento que poderia até ter eu acho que um ímpeto, um desejo e uma relação acontecer. Mas sob o ponto de vista da amizade, eu acho que por mais que a Lenul quisesse até dizer, e a Helena Ferrante é maravilhosa, da complexidade de por que Lenul não assume que gosta do Nino, né? É a fragilidade dela gostar do Nino, e também como que a rejeição da Lila, que eu acho que foi autêntica, já é um sinônimo de atração por esse cara tão intelectualmente interessante para Lenul, pelo olhar da Lenul, né? Então, mas eu acho que a Lila, ela tem uma intuição muito boa, então ela sentia que a Lenul gostava dele. Acho até que tem atenuantes no que a Lila fez, muito por conta do que ela é honesta, assim, ela fala pra Lenul o que aconteceu com o beijo, a história parece que bate com a do Nino, né? Então ela é bem honesta nesse sentido, e eu acho que por conta disso até que acho que atenua a situação. E claro que a Lenul não tinha nada com o Nino ainda, né? Isso também atenua muito a situação. E quanto ao Sartori, confundi o Stefano, eu queria falar sobre a mentira, porque a mentira que ele não acredita, né? A mentira é a verdade em que a pessoa conta a mentira para si mesma. Então, quando Lila diz assim, não, eu andei de mão dada, eu fiz isso tudo, eu traí, eu gosto dele, é tão surreal que ele nega. E o filho, né? Não é, o filho é do Nino.
ele nega. E esse processo de negar, eu acho que ele conversa muito com o processo que eu acho que passa às vezes para muitas mulheres, não sei se, ou para homens, eu não sei, mas com algumas mulheres eu acho que passa por o que uma sexóloga que eu li há muito tempo atrás falava, dessa construção romântica de mulheres amarem mais o amor do que o próprio parceiro, parceira, que seja. É uma construção assim simbólica de relacionamento, de estrutura, de que tem que ser igual ao filme, que fica dentro de muitas mulheres, né? E que faz assim, pela relação, a gente cegar para a realidade. Então é não aceitar muitos aspectos da realidade daquela relação, porque o que se ama é a relação, o que se tem que preservar é a relação, não é a pessoa, não é a relação com a pessoa, é a relação simbólica, é a relação idealizada. Então eu acho que Stefano, ele passa por essa estrutura idealizada de família. O livro todo a gente está vendo todos os comportamentos e toda, vamos botar assim, a engenharia de relações e de estruturas que tem que ser rígidas para uma família. Uma família tem que ter filhos, a esposa tem que se comportar assim, o marido tem que dominar, então os filhos têm que ser desse jeito, toda essa questão também de comércio, de status, então tá tudo muito rígido. E ele gosta da Lila, ele escolheu a Lila, ou porque também nem tem jeito de fazer outros, acho que ter a coragem de fazer um outro casamento, né? Mas quando ele aceita aquela mulher, ele aceita no padrão dele, negando a verdade. Então, gente, bora conversar. O que vocês acham? Eu achei assim, esse assunto maravilhoso, a Helena Ferrante trazendo aqui. Acho assim também uma outra coisa que eu vou botar aqui na roda. A Lenu, ela vai pro caminho da intelectualidade. As duas têm condições de seguir o caminho do conhecimento. As duas são mulheres inteligentíssimas, né? Todas as mulheres, elas, até quando elas estão tomando as decisões da vida por elas mesmas, elas estão seguindo, eu acho que um ideal masculino, elas estão vinculadas a uma relação. O que vocês acham? Então Lila, quando ela decide tomar as rédeas e ter a relação extraconjugal, é por causa de um homem, né? Quando ela decide sair de casa para ficar com o homem, ela até tenta, coitada, mas é muito difícil, né? Ela tem que retornar, e isso eu acho perfeito, né? Ela tem que retornar, a questão da economicamente ela não ia sobreviver. E Lenu, eu acho que por mais que Lenu gostasse tanto de conhecimento, Lenu gosta de conversar. Inclusive ela vai ter aqui um relacionamento que na prática, aliás, a Lila, na prática, quando a Lila tá tentando até com o Nino melhorar, acompanhar palestras, né, ele também não aceita, ele não sabe conviver com isso. E Lenu, eu acho que até a carreira, tudo que ela vai, que é como ela toma as rédeas da vida, porque ela também está se colocando sempre abaixo dessas mulheres, abaixo das outras pessoas. E quando ela sente assim o baque, que é quando ela, o grande amor da vida dela não tem, então agora eu vou por mim, eu vou para minha educação. E a família, todo o jogo psicológico que a família da Lenu faz pra ela, gente, desistir. Só que quando eu acho que ela toma essa decisão, eu acho que ela toma também por causa de um homem. Eu acho que se ela tivesse o Nino, e se ela tivesse talvez até com o Antônio, eu não sei se ela teria esse impulso de seguir o destino que ela seguiu. Eu acho que foi a falta do homem, né? É a falta desse homem que não traz uma outra opção para ela, como se uma mulher, para ir para o caminho da intelectualidade, fosse por causa de não ter esse relacionamento. Eu interpretei o que aconteceu com a Lenu muito isso. Agora tem mais 2 livros. Me conta o que você achou do segundo volume da tetralogia. Você teve a febre ferrante? Deixa aqui seu comentário que eu vou adorar. E até o próximo vídeo.